Olá, aprendiz, tudo beleza? Aqui quem fala é Luiz Taira e nesse vídeo nós vamos considerar um pouco de história. Vamos ver aonde surgiu o jogo de damas conforme nós conhecemos hoje, as regras atuais. E essa é uma versão de William Shelley Branch e nós vamos ver o que ele pensa sobre aonde foi as origens, né? Onde começou o nosso moderno jogo de damas. Então, fica comigo nesse vídeo. Se você gosta do jogo de damas, se você quer ajudar a resgatar o jogo de damas, então já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito e se quiser receber as notificações, basta ativar o sininho. E caso você queira ser um membro apoiador do canal e receber benefícios, por isso basta você clicar aqui no botão Seja Membro e saber quais os benefícios e quais níveis você pode adquirir. Então vamos lá para o nosso vídeo. Quando surgiu o jogo de damas, conforme nós o conhecemos hoje? Se nós pegarmos a origem do jogo de damas, se você fizer alguma pesquisa aí na internet, né, você vai achar Wikipedia, você vai achar alguns sites falando sobre o jogo de damas ser um jogo milenar, lá desde o Antigo Egito e milhares de anos antes de Cristo, né? Será que isso realmente era o jogo de damas? Aonde de fato começa o que nós entendemos hoje, né, como jogo de damas? Essas 12 peças de cada lado, brancas e pretas, num tabuleiro quadriculado, num tabuleiro de xadrez, em 64 casas, que nós jogamos aqui no Brasil. Então, onde surgiu isso? E essa é uma versão, né, de William Shelley Branch, encontrada no livro The History of Checkers, ou History of Draughts, de Govert Westerveld, de 2013. Esse escritor, Govert Westerveld, ele é um espanhol, tá? Ele é um espanhol que escreveu vários livros, né? Vários tratados sobre a história do jogo de damas. Tratados científicos publicados, né, em livros acadêmicos, inclusive, sobre a história do jogo de damas. E nós vamos considerar aqui em um dos seus livros, o livro A História do Jogo de Damas, onde ele traz um pouco da narrativa desse William Shelley Branch. Então, quem foi esse camarada aqui, né? Esse William Shelley, ele era um fotógrafo que depois se tornou um jornalista. Ele nasceu em 4 de julho de 1854, lá na cidade de Hastings, na Inglaterra, e faleceu em 1933, com 78 anos de idade. Ele era um bom jogador de xadrez. O livro descreve ele como sendo, né, assim, os seus feitos mais pro lado do xadrez, conhecido por suas pesquisas, né, relacionadas ao xadrez, e autor da obra A Sketch History of Chess, publicada também, né, numa revista de xadrez British Chess Magazine, em 1911. E esse camarada aqui, William Shelley, ele escreveu vários artigos sobre o jogo de xadrez e também sobre outros jogos de tabuleiro. E durante esse período de 1901 e 1932, ou seja, que são décadas, né, de publicações, ele escreveu uma série de artigos para o jornal americano The Pittsburgh Leader sobre o tema A História do Jogo de Damas desde os tempos antigos, sua evolução e o seu crescimento. Então, é esse período aqui que nos interessa, que nós vamos falar um pouco sobre esses periódicos, né? Esses eram matérias de jornais que ele foi escrevendo, né? Falando sobre a história do jogo de damas. E o livro, né, aqui do Govert, ele trata de praticamente todos os artigos, né, que foram publicados. Nós não vamos falar sobre todos, vamos fazer aqui de forma resumida. Então, basicamente, qual era a visão de William Shelley sobre a origem do jogo de damas? Então, ele não encarava aqueles jogos lá da antiguidade, aqueles jogos medievais, como sendo o jogo de damas. Então, o que muitas pessoas consideram o jogo de damas, como por exemplo, né, o Sené, lá no Antigo Egito, que as pessoas falam que tem mais de 3.000 anos, né, antes de Cristo. Se você ver algumas imagens aí na internet, você vai ver que era um jogo que tem a mesma natureza do jogo de damas. Se você perguntar, olha, o Sené, o Ludus, né, lá da Roma Antiga, alguns jogos medievais que tinha pelo mesmo objetivo, capturar pedras do adversário. Isso é mais parecido com o xadrez ou é mais parecido com o jogo de damas? Então é mais parecido com o jogo de damas. Nós podemos dizer que é o jogo de damas? Note, isso não é a minha opinião. Para este escritor, William Shelley, o jornalista, ele não encarava isso como o jogo de damas propriamente dito. Apesar desses jogos terem a mesma natureza, ou seja, as mesmas características do que nós conhecemos hoje como jogo de damas. Tem como saber exatamente onde surgiu, né? Assim, olha, está decretado a partir desta data, este é o jogo de damas. Não existe isso. Nem no jogo de damas, nem no jogo de xadrez. É difícil você pegar o fio da meada, onde que de fato começou, quem foi a pessoa que falou, olha, então se joga assim. Não tem como você rastrear essa informação. O que nós conseguimos é chegar próximo de algo. Então, o que ele comenta aqui é mais ou menos isso. E que evidências apontam para a Espanha. A Espanha.
como o berço do atual jogo de damas que nós conhecemos hoje. E por volta ali dos anos 1300, quando se passou a jogar damas, segundo ele, no tabuleiro quadriculado de 64 casas. Mas ainda era conhecido como Alquerque. Então as pessoas na Espanha, lá por volta de 1300, chamavam o jogo de damas como Alquerque. Só que agora jogado num tabuleiro de 64 casas quadriculado. Não era ainda casas claras, casas escuras. Era apenas quadriculado. Não era conforme nós vemos aqui nessa imagem. O Alquerque era um jogo de origem árabe que também ficou muito popular na Espanha, na Europa, por causa da migração dos árabes, né, para esse continente. E o Alquerque, ele é muito parecido, as regras, né, com o que nós conhecemos hoje com o jogo de damas. Então você joga aqui, olha, com 12 pedras, né, de cada lado. Só que olha só como é disposta as pedras. Não é muito parecido com o que nós conhecemos hoje, né? Então, um tabuleiro menor, mas dessa forma você movia as pedras, né? Por exemplo, você movia uma pedra, podia mover para frente, ou ela podia mover aqui, ó, nas linhas diagonais. E as pedras do adversário efetuavam capturas, saltando por cima dessa pedra. Então, também era muito parecido com as regras atuais do nosso jogo. Então, os espanhóis jogavam isso, o Alquerque, e passaram a jogar o Alquerque no tabuleiro quadriculado, que é o tabuleiro de damas, ou de xadrez, que nós conhecemos hoje, mas ainda era chamado de Alquerque. E ele sugere que pelo fato de ter mudado para o tabuleiro quadriculado, o jogo Alquerque, que era chamado de Alquerque, também importou a regra da promoção do xadrez. Então, o que William Shelley diz é que o jogo de damas, ele importa aquela... Quando você chega na última casa de coroação, né? Aqui no jogo de damas, você transforma a sua pedra em uma dama. Então, aonde que começou isso? No Alquerque, você não tinha esse negócio de promoção. Você apenas tinha as pedras ali dispostas e você tinha que capturar todas as pedras do seu adversário. Esse era o jogo Alquerque. Agora, aonde que surge então essa ideia de você promover uma pedra sua para dama, transformando ela em dama, numa pedra de maior valor? Ele sugere, aqui William Shelley, que isso foi importado do jogo de xadrez. E por quê? Porque no xadrez você tinha a rainha, chamava Queen, né? E que lá na Espanha se chamava dama. Então a peça do jogo de xadrez, que nos Estados Unidos se chama de Queen, né? No inglês, né? Se chama de Queen. Lá na Espanha se chamava de dama. E aqui no Brasil também se chama de dama. E essa promoção do peão para dama, quando o peão chegava na última casa, ele se transformava numa dama, mas não a dama que nós conhecemos hoje do xadrez. A dama, né, no xadrez medieval, ela era uma peça fraca, não era uma peça forte como nós conhecemos hoje. Mas aí ele comenta que essa promoção, o fato de promover, era conhecido como a promoção para dama. E aí, então, como o jogo de damas começou a ser jogado no mesmo tabuleiro do xadrez, que o xadrez já era jogado no tabuleiro de 64 casas quadriculadas, então, já que estamos jogando no mesmo tabuleiro, achamos legal essa regra de você coroar, de você chegar na última casa de promoção e promover a sua peça para a dama. Era a mesma dama que nós conhecemos hoje, a dama que você pode saltar várias casas. O livro não menciona se é essa dama que muitos conhecem como dama longa, né? Que você anda ela com várias casas ao mesmo tempo. Mas muito provável que não, que era promover a dama e talvez a peça agora pudesse saltar para trás. Mais parecido com o que nós conhecemos hoje com checkers. O checkers você não anda para trás, você só anda para frente e você captura para frente, não captura para trás, mas quando você promove uma pedra para a dama, ela passa a ter a possibilidade de andar para frente e para trás e capturar para frente e para trás, mas uma casa de cada vez. Diferente da dama que nós conhecemos aqui no Brasil, que você salta várias casas de uma só vez. E muitos países conhecem como dama longa, né? Por quê? Porque você vai muito distante com essa mesma dama, ela controla diagonais. Então, ele sugere isso. E foi conveniente também passar a jogar damas no tabuleiro de 64 casas, pois você podia jogar xadrez e damas no mesmo tabuleiro. Mas, apesar do xadrez ser jogado há mais tempo no tabuleiro de 64 casas, quadriculadas, o jogo de damas, com as regras que nós conhecemos hoje, ele é pelo menos uns 100 anos mais antigos do que o jogo de xadrez com as regras atuais. Então veja bem, já se jogava xadrez no tabuleiro de 64 casas. Desde quando? Poxa, difícil dizer. Mas desde o ano 1100, é muito antigo o jogo de xadrez, mas o xadrez medieval. Não o xadrez com as regras que nós conhecemos hoje. Então, o xadrez, segundo William Shelley, sofreu muitas mudanças no ano de 1500. Os atuais participantes de xadrez não conseguiriam jogar o xadrez medieval. Por quê? Porque as regras eram muito diferentes. Por exemplo, lá por volta de 1400
1470, que a rainha, ou a dama, né, no xadrez, ela passou a ser a peça mais forte. Então antes ela era uma peça fraca, provavelmente andando uma casa por vez, ficando ao lado do rei. Ela não tinha movimentos amplos, né, como nós conhecemos hoje a dama no xadrez. Então isso foi por volta de 1470. E alguns dizem que isso foi importado do jogo de damas, outros dizem que o jogo de damas que importou a coroação do xadrez. Então, nós não estamos aqui estabelecendo regras, certo? Falando foi assim ou foi assado. Isso daqui é um livro de história publicado por Govert Westerveld, e nesse livro ele comenta sobre as publicações, os periódicos no jornal que William Shelley publicou. E William Shelley atribui a importação do movimento da dama no jogo de damas ao xadrez. Contudo, porém, no entanto, ele comenta que o jogo de damas, conforme nós conhecemos hoje, ele é mais antigo, pelo menos 100 anos, as regras atuais do jogo de damas, do que as regras atuais do jogo de xadrez. Então, o xadrez por exemplo, teve a mudança da regra do bispo, que ele passou a ser mais poderoso, provavelmente andando mais casas, né? Controlando diagonais. Houve também mais 3 regras que foram acrescentadas no xadrez lá pelos anos 1500, que foi a regra do roque. Não existia o roque no xadrez. O peão passou a poder promover para outra peça, além de promover para a dama. Então antes você só promovia o peão para a dama, e a dama não era uma peça forte, certo? E também foi acrescentado a regra do afogamento do rei, tá? O empate por afogamento. Isso também não existia. Então as regras eram diferentes no xadrez também. Aí ele comenta também sobre damas internacionais, não dá uma data exata, né, de quando surgiu a damas internacionais, ou como eles conhecem lá, damas polonesas, que foi inventada na Holanda e se joga no tabuleiro de 100 casas, e ficou famosa na França lá pelo século 17, 1700 por aí. Surgiu nessa época? Talvez é muito mais antiga. E comenta também que os 2 primeiros livros impressos sobre o jogo de damas foram perdidos, e ambos foram impressos na Espanha, na cidade de Valência. Quando o livro de Antônio Torquemada, que é considerado o livro mais antigo do jogo de damas, 1547, e aqui nesse livro de Torquemada já existia a ideia, né, da forçada, que os russos consideraram como sendo Petrov que desenvolveu a forçada, porque Petrov, lá pelos anos 1800, por aí, se eu não me engano, 1900 e alguma coisa, surgiu com a ideia da forçada, mas os espanhóis já tinham publicado isso. Só que, claro, pode ser que tenha surgido, né, Petrov tenha chegado à conclusão por sua conta, sem ter tido acesso ao estudo de Torquemada, com certeza sim, né, assim como acontece em alguns... A ciência, né? Por exemplo, na matemática, que Newton chega com cálculo e Leibniz chega com cálculo também, e ambos chegaram talvez à mesma solução de forma independente, então pode acontecer também. E o segundo livro do jogo de damas, Pedro Ruiz Monteiro, de 1591, também, né? Vamos dizer assim, é um livro antigo, espanhol, e que foi perdido no tempo. E o primeiro livro impresso de xadrez de Luiz Ramírez Lucena, de 1497. Então, partindo, né, assim, dessas premissas, de tudo isso considerado, William Shelley, ele atribui o que nós conhecemos hoje como sendo o jogo de damas de origem espanhola, tá? E aí há muita controvérsia, né? Alguns dizem de origem francesa, outros dizem de origem espanhola, mas nós estamos considerando aqui uma vertente, né? Uma vertente da história. Podemos afirmar que tudo isso é verdade? Não, isso é a visão de um historiador, assim como existem de outros, e cada um tire as suas conclusões. É difícil você pegar o fio da meada, mas essa é uma das ramificações que nós conhecemos como sendo a origem do atual jogo de damas. Se você conhece alguma outra origem, né, do jogo de damas, do moderno atual jogo de damas que nós jogamos, né, no tabuleiro de 64 casas, deixa aí nos comentários também, se quiser deixar alguma referência, quiser comentar, olha, eu já ouvi falando sobre isso, né, que surgiu em tal lugar, que se jogava assim, aqui na minha cidade joga assim. Como é as regras, né, aí na sua cidade, na sua região, as regras variam também. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se quiser se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse, ative também as notificações, e eu recomendo que você se cadastre, né, lá no nosso canal do Telegram, que é a nossa principal fonte de notificação para aquelas pessoas que querem aprender mais sobre o jogo de damas. Então sempre fica o link aí, né, no vídeo aparecendo, t.me/canal Damas Aprendiz. Se quiser falar comigo pessoalmente, pode me mandar um direct lá no Instagram, @damasaprendiz. E eu vou deixar também esse PDF, né, esse arquivo aqui em PDF, para você fazer download, junto com outros PDFs também que eu tenho disponível para você que queira fazer o download e receber mais materiais como esse. Então o link vai ficar aqui na descrição do vídeo, basta você acessar e baixar o seu PDF. Obrigado pela atenção, bons estudos e nos vemos no próximo vídeo.